Muito bem, vamos começar então com a nossa prece, buscando nossa harmonia, junto com os amigos espirituais que estão conosco, com todos nós, nos nossos lares. Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais este dia, por mais esta oportunidade. Abençoa-nos, Jesus, em nossos esforços, em nossas tarefas, em todos os momentos em que buscamos refletir as tuas lições, a fim de nos aconselharmos diante das nossas escolhas. Abençoa os nossos lares, Senhor Jesus, todos os lares do mundo, todos os corações encarnados e desencarnados. Que as tuas bênçãos, Senhor, estejam em nós e entre nós hoje e sempre. Graças a Deus. Bem, estou achando que está um pouco escuro, não? Vamos hoje dar continuidade ao capítulo 5 do evangelista Mateus, no Novo Testamento. E hoje nós vamos para o versículo 21. E agora nós vamos começar 6 contrastes na interpretação da lei. E são alguns versículos em que Jesus vai nos trazer o que era pregado até então e como deveria passar a ser a nossa interpretação, pois há 2000 anos, mais amadurecidos e mais capacitados nos encontrávamos para aprofundarmos o entendimento sobre certas questões. É claro que ainda muito mais em termos do potencial de entendimento do que realmente aptos a entendermos. Ainda hoje, 2000 anos depois, os ensinos de Jesus, e hoje nós temos a doutrina espírita para nos ajudar, mas com certeza os ensinos de Jesus são um desafio para a nossa ação na nossa encarnação. Portanto, entendê-los é uma questão urgente para nós, porque na medida que cada vez mais entendermos melhor as lições de Jesus, mais aptos nos tornamos a vivê-las. E isso apenas nos trará benefícios, não é? Vejamos então o que Jesus começa a nos dizer a partir do versículo 21. Havia um entendimento, Jesus traz outro, mas ele vai ter vários desdobramentos que nós vamos ver. Vamos procurar torná-los os mais leves possíveis, porque o entendimento não é assim tão difícil, principalmente, como já dissemos, quando temos a doutrina espírita. Apenas uma observação, ele vai falar sobre Geena do fogo. Geena do fogo é o que entendiam como inferno naquela época, ok? Geena do fogo. De Jesus: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. E nós temos isso mesmo, inclusive é o 5º dos 10 mandamentos, não matarás. Mas não tem nada mais além disso, é simples e bem objetivo, não matarás, em qualquer circunstância, não matarás. E aquele que matar estará sujeito a julgamento. Bom, isso não diz lá nos 10 mandamentos. Nos 10 mandamentos diz apenas não matarás. É uma lei bem clara de Deus nos 10 mandamentos. Aquele que matar estará sujeito a julgamento. Isso está entre aspas, então é da lei dos antigos, da tradição, né, lá contida no Antigo Testamento. É uma lei dos homens. A lei de Deus é pura e simplesmente não matarás. Aquele que matar estará sujeito a julgamento. Pois bem, no versículo 22 diz Jesus: eu, porém, vos digo que todo aquele que se encoleriza com seu irmão estará sujeito a julgamento. Então, não apenas aquele que matar, mas também o que se encolerizar.
E quem disser ao seu irmão raca, que era um termo de desprezo bem agressivo, estará sujeito ao sinédrio, que é o julgamento dos homens. O sinédrio é o julgamento dos homens. Raca era um termo extremamente ofensivo, que poderia levar ao julgamento dos homens. Mas quando Jesus fala em simplesmente julgamento, não é o julgamento dos homens. O julgamento ele se dá em mais de uma instância. E vamos ver aqui. E quem disser louco estará sujeito ao geena do fogo. É inferno, mas é claro que não é o inferno como eles imaginavam, mas é um tipo de inferno. Então Jesus vai falar sobre julgamento. Vamos falar apenas da questão espiritual, vamos deixar o sinédrio de lado. O louco estará sujeito a esse geena aqui. Então temos o julgamento, temos o geena. Ele vai dar continuidade a outras questões. Vejamos assim, ele fala sobre pensamentos que são expressos em palavras, não é isso que ele diz? Olha só. Aquele que se encoleriza e quem disser ao seu irmão raca, disser, falar, e o outro, quem disser louco, estará sujeito. Então vejamos aqui que são expressões do pensamento. Tudo que eu falo é uma expressão do meu pensamento, certo? Expressões do pensamento. Pensamento que é energia. Pensamento é energia mental, mas energia. Como energia, ele tem força? Sim, claro. Energia já está dizendo, né? Energia tem a sua força. Portanto, toda vez que o nosso pensamento estiver encharcado desse poder mental negativo, se eu me encolerizo, eu tenho o meu pensamento qualificado por emoções negativas. Então, é potencializada essa energia mental, ela é potencializada pelos fluidos que vão estar contaminados pelos sentimentos ruins. Porque, claro, se eu digo raca, louco, se eu estou encolerizado, os meus sentimentos estão muito ruins, o meu pensamento está muito ruim, toda a energia que circula em mim está muito ruim. É uma energia negativa. Essa energia negativa que eu vou lançar para o outro, eu digo, raca, seu bobo, feio, mal. Antes de eu fazer isso e lançar esses dardos mentais, antes disso, eu me encharco. Porque a gente só dá o que tem, não é? Se eu estou dando esses dardos venenosos, esses dardos sombrios, eu estou encharcado desta sombra, desse veneno. Eu estou dando o que eu tenho. Mas eu não tinha, eu estava muito calmo. Mas fulano veio e fulano me irritou. Eu estava calmo, encharcado de fluidos de calma e pensamentos de calma. E fulano me provocou a sair do meu estado de calma. Eu saí porque eu quis. Fulano não tem o poder. Não tem o poder. Está lá no Livro dos Espíritos. Não existe arrastamento suficientemente forte diante de uma vontade firme.
Porque isto também, vontade também é força. Então, nós temos força no pensamento, nós temos força na vontade, e a força é nossa, e maior que a nossa, só de Deus. Portanto, se alguém me tira do sério, é que eu dei meu sério para o outro. Se alguém me tira a paciência, foi porque eu dei a minha paciência para o outro. Ou joguei fora. Estava com ela aqui, o outro foi, me empurrou e eu fiz pá. Se me tira, eu tenho. Alguma coisa que me é tirada é minha. Se é minha, quem me tira? Porque quando nós temos algo que é nosso, e nós sentimos que é nosso, e não admitimos abrir mão disso de jeito nenhum, vamos pensar em algo que não é nosso, mas nós temos esse sentimento próprio que nos facilita o entendimento. Um filho. Um filho. Alguém vai chegar e vai dizer assim: olha só, vou tirar teu filho e levar para mim. Ah, olha só, chegaram aqui e tiraram meu filho assim. Vai acontecer isso? Vai acontecer isso. Se ninguém tira um filho meu, como é que alguém tira a minha paciência? Porque um filho meu é uma pessoa que está do meu lado, uma paciência está dentro de mim. É minha. Eu preciso me assenhorear dela como eu me assenhoreio do meu filho. Ninguém tira meu filho de mim. Meu filho é meu. Ninguém tira minha paciência de mim. Minha paciência é minha. Ninguém tira minha calma de mim. Minha calma é minha. Mas passa um e diz duas, três. E a paciência que estava aqui foi embora. O bom humor que estava aqui foi embora. A calma que estava aqui foi embora. Mas que calma, bolinha de sabão é essa? Que um chega, puf, fala qualquer bobagem e pum, acabou minha calma. E a gente tem que ficar atento, porque senão isso não é difícil de acontecer. Não é difícil. Ah, mas é que fulano sabe direitinho de bater, ele sabe a minha ferida. Ele sabe, a gente sabe. Porque ele sabe onde bater e eu não sei onde proteger. Não tem isso? O outro tá batendo onde sabe que dói. E eu não protejo. Como é que eu vou me proteger de uma ofensa, por exemplo? Como é que eu vou me proteger de uma ofensa? Sabendo que aquela ofensa é mentira. Mentira. Então eu tenho que estar atento ao meu orgulho, não tem? Porque é ali que eu preciso proteger. Ele bate no orgulho. Se eu usar o escudo, ele não bate, mas esse escudo se chama o quê? Qual é o escudo para proteger essa ferida? A humildade. Não tem que ficar dando tanto. Olha só, mas como que me chamou disso? Como que teve coragem? Nisso a gente já irou, né? Já irou. E como é que ele pôde me chamar disso? Com a boca. Abriu a boca, articulou, falou. Diz que as pessoas falam por quê? Porque tem boca. Se não tivesse boca, não falava. Passou na cabeça, falou. Quanto mais imaturo, mais fácil é fazer isso. Faça o quê? Costura a boca da criatura? Vou costurar a boca de metade da humanidade? Ou vou simplesmente aceitar que todo mundo pensa o que quiser e pronto? Vou procurar não me ferir tanto com isso, porque eu sei que aquilo é mentira, eu sei que aquilo é inverdade, eu sei que aquilo não condiz com o que eu sei de mim. Mas ele falou para fulano. Fulano me conhece? Se fulano me conhece, sabe que é uma inverdade. Se fulano não me conhece e acreditar nisso, com o tempo fulano vai saber quem eu sou. Porque não é... Eu lembro daquele... como é que era o nome? Era Você Decide? Né? Se você acha que eu presto, ligue para 0800 979198. Se você acha que eu não presto, ligue para 0800 não sei o que. Não é isso.
Todo mundo vai pensar que eu presto, que eu não presto, que eu presto, que eu não presto, mas o importante é saber o que eu sei de mim, não é o que eu acho, é o que eu sei de mim. Eu sei de mim, Deus sabe de mim. Fechou o circuito. Fechou o circuito. Tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso naquele que me conhece, que me sabe, me protege, me ampara, me abençoa. É Ele, é Deus. E o outro está aqui comigo nas mesmas lutas. Né? A gente sabe 6, o outro sabe meia dúzia, a gente está no mesmo barco, assim, pequeninos ainda que somos. A gente também pensa coisas ruins de outras pessoas, que muitas vezes podem ser grandes injustiças, mas a gente ouviu falar, e onde a fumaça há fogo, não tem esses ditados que dizem isso? Mas já não foi o primeiro que me disse que fulano não presta. Cicrano já me disse isso também. Mas o que você sabe da história? O que você conhece? Ah, não sei. Mas então é uma questão de votação? Quanto mais pessoas acharem isso, então é que é mesmo? A gente tem que ter muita prudência. Tem uma imagem que eu gosto muito, né? Que Deus nos deu uma boca e 2 ouvidos para que a gente ouça mais e fale menos. Ele nos deu um senso de proporção, tipo assim, dá uma olhada no espelho, é mais ou menos por aí que eu quero que você entenda que deva ser. Mas a gente acaba falando mais, como se tivéssemos 2 bocas e um único ouvido. Muitas vezes temos, às vezes não, que bom, não é? Mas muitas vezes podemos ter essa dificuldade de nos abrirmos para escutar e estarmos sempre muito prontos para falar. E aí a gente não vai, às vezes, prestando atenção no que realmente está acontecendo. E ficamos muito presos no que estamos entendendo da coisa. Estamos falando aqui da questão do pensamento. O pensamento é uma energia que precisamos fazer com que esteja a nosso favor. Como tudo, né? A gente quer que o universo inteiro esteja a nosso favor. Mas não adianta o universo todo estar conspirando a nosso favor se nós não conspirarmos também a nosso favor. Se nós estivermos nos sabotando, se nós estivermos alimentando em nós padrões mentais que não nos favorecem. Então, existe aquele que se encoleriza com seu irmão está sujeito a julgamento. Qual é a primeira instância? A primeira instância em que somos julgados. A primeira. Primeiro de tudo, antes de mais nada, quem nos julga? É a nossa consciência. A primeira instância de julgamento é a nossa consciência. Se a nossa consciência nos julga, mesmo que pareça que não. Mas aquela pessoa não está nem nada arrependido. Ela pode não estar arrependida, esta pessoa, no nível da vigília. Quando falamos em consciência, essa consciência não é uma consciência do estado de vigília. Esta consciência está no nosso inconsciente. Ora, as leis de Deus não estão gravadas na nossa consciência? Estão. Mas só que estão gravadas no nível do inconsciente dessa consciência. Então, na consciência, nós temos o inconsciente, o subconsciente e o consciente. Essa é a consciência. Com o passar dos milênios, nós vamos trazendo à superfície da consciência as leis que estão gravadas na consciência profunda, ou seja, no inconsciente, né? Está lá, na nossa consciência profunda. Então, quando nós ferimos a lei,
que está na consciência profunda, para, o sistema dá uma travada. Nós jogamos como se fosse aquelas roldanas que estão lá. Aí eu jogo uma barra de ferro na roldana, ela trava. A consciência registra que há um erro. Esse é o primeiro julgamento. Quando ela trava ali, ela só vai destravar quando eu passar a fluir de novo, consoante as leis de Deus, naquela questão. Quando essa consciência for reparada, quando ela for reharmonizada. Para isso se dar, 2 passos são fundamentais. O segundo depende do primeiro. Sem o primeiro não se chega ao segundo. Arrependimento e reparação. Não tem a reparação sem arrependimento. Porque se você não sabe que errou, você não vai consertar. No entanto, você pode não saber que errou na superfície da consciência, mas o sistema já travou lá embaixo. Já travou lá embaixo. Porque lá embaixo estão as leis de Deus. Então, travou, coisa não anda. E a providência, você pode não perceber, a providência sabe, ela vai te apresentar, século após século, aquela situação de novo e de novo, que você ainda não fez a ligação entre causa e efeito. Você ainda não conseguiu perceber, eu digo você, todos nós dessa humanidade, né? Não conseguiu perceber que toda consequência ruim que se vive, que a gente não sabe por que sofre tanto, mas por quê? Por que Deus isso, fulano, ciclano, beltrano, num determinado século, de um determinado milênio, a gente começa a perceber que existe uma questão de causa e efeito, e começa assim, cara, peraí, eu acho que isso aqui está acontecendo já não é a primeira vez. E muitas vezes esse despertar acontece aonde? No mundo espiritual. Que a gente começa a perceber, peraí, mas pensa só, estou de novo aqui? Mas o que eu fiz para estar de novo aqui? Ah, eu fiz aquela escolha. Será que é aquela escolha que está me botando aqui? Nesse lugar ruim? E aí, como nós somos imortais, e esse é o processo de quê? Ensino-aprendizagem. E muitas vezes é por ensaio e erro. Ah, mas ninguém nunca falou com essa criatura? Já. Mas lembra que nós falamos que nós temos dificuldade de ouvir? Principalmente quando conversamos com pessoas imaturas, não é? Que às vezes parecem surdas. Você fala, fala, fala. Depois de muitos, muitos anos, ela ainda é capaz de dizer assim, mas você nunca falou isso comigo. Ah, como assim? Como assim? Principalmente se for pai e mãe, né? Que dificilmente é escutado, né? Aí tem aquele ditado que diz assim, né? Ditado, né? Mas é aquela fala padrão de todo bom pai e toda boa mãe que diz assim: um dia você vai lembrar de mim. Um dia, quando você for mãe, seus filhos forem grandes, aí você vai entender, vai lembrar e entender o que eu falei. Muitas vezes essa falta de consistência de vivência dificulta o discernimento. Mas sobre isso também precisamos ter o quê? Calma. Porque nós estamos aqui, porque Deus nos oferece todo o tempo que precisamos para o nosso aprendizado. Então, se Ele nos é tão generoso, por que vamos ficar agastados? Seja conosco, seja com o nosso próximo. Vamos fazer a nossa parte, principalmente conosco mesmo. Porque com o próximo, fica mais difícil porque ele tem seu livre-arbítrio. E sobre o livre-arbítrio do outro, eu não posso, vamos chamar assim, eu não posso interceptar ou fazer uma ingerência sobre o livre-arbítrio do outro, porque como é uma livre escolha, nós vimos que essa livre escolha se dá pela vontade, e vontade vimos que também é o quê? Uma força poderosa. O livre-arbítrio é poderoso, está sendo movido pela força da vontade.
Então, não podemos agir sobre o do outro, mas podemos plenamente, largamente agir sobre o nosso. Olha que maravilha. Mas, sem dúvida nenhuma, é muito melhor, mais confortável tentar agir sobre o outro, aconselhando, mostrando que o outro está errado, porque não temos como fazer a parte difícil do outro, que é a mudança. Agora, quando fazemos isso conosco, dói, né? Dói, porque aí nós vamos ter que botar a mão na massa. Sim, vamos trabalhar a nossa mudança. Essa é a dificuldade, né? Dói aonde? Dói é trabalharmos a nossa mudança. Isso é que nos exige, nos exige, nos exige. Mas é para isso que a gente veio, né? Vamos ajudar os outros? Vamos. O nosso caminho é solidário? É. Mas é solitário porque ninguém vai fazer a nossa parte e a gente não faz a de ninguém. Os espíritos costumam dizer que a gente deve ser condescendente com o outro e exigente conosco. Exigente. Devemos sim nos cobrar. Sermos generosos, claro, conosco também, amigos, amorosos, sim, sem dúvida nenhuma. Mas nós temos condições de, nos conhecendo, saber até onde podemos ir, até onde estamos com desculpismos, estamos com evitações de acomodação, de dificuldade de ter que lidar com aquele tipo de fulano e aquele tipo de cicrano, ou aquele tipo de situação e aquele tipo de outra. Ah, não quero não. Mas foi para isso que a gente reencarnou e é para isso que a providência divina nos coloca nesses contextos. Nós podemos afastá-los? Podemos. Mas aí é aquilo que a gente sempre costuma dizer, a gente dá a volta no quarteirão, passa um século, e quando a gente vê, a gente está na frente do mesmo prédio, está na frente da mesma situação que a providência divina fala assim, vamos lá, e agora? Vai rolar? Vai ser agora? Vamos aprender a ser mais paciente, mais compreensivo? Vamos? Pode ser agora? Ou vamos optar ainda em nos encolerizar e não sermos tolerantes e sermos impacientes? Livre arbítrio. Vamos voltar então ao que Jesus fala, e nós já falamos um pouco disso, e vamos entender então, porque ele vai trazer outras questões que vão nos remeter a isso também. A essa questão do julgamento, do Geena. O Geena do fogo é essa situação de sofrimento que nós acabamos nos autoimpondo quando escolhemos errado. A gente escolhe errado e se impõe um Geena de fogo. Que é o quê? Expiação. Fizemos algo errado, vamos expiar, ou seja, vamos repassar a lição para aprender a fazer certo. Se repetirmos e errarmos de novo, volta para o Geena de fogo, até que a gente só vamos sair desse sistema, desse circuito, quando aprendermos e aí saímos, fazendo escolhas condizentes com as leis de Deus. Amar, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. Quantas coisas envolvem isso? Agora, com certeza, encolerizar não é uma delas. No versículo 23, nós temos: portanto, se estiveres oferecendo tua oferta sobre o altar, então naquela época era comum fazer-se o culto a Deus, levando ao altar oferendas do templo lá em Jerusalém. Então ele diz que se chegando no altar a gente se lembrar que alguém tem algo contra nós, ele não diz que se a gente se lembrar que a gente tem algo contra alguém, que isso é fácil, né? Da gente lembrar. Quem nos deve? Rapidinho a gente, fulano foi ingrato comigo, fulano aprontou comigo, fulano falou de mim. Rapidinho a gente. Mas não é isso que ele está pedindo para a gente lembrar. Ele está dizendo que se a gente chegar no altar do culto a Deus e ali na hora de oferecer a gente lembrar que alguém tem algo contra nós, não nós contra o outro, mas o outro contra nós,
que deixemos ali ao pé do altar, não ofereçamos. Não, não é ainda o momento. Por quê? Porque é como aquele pai. Vem o filho dar presente de Dia dos Pais. Aí o pai diz assim, mas você ainda está brigado com seu irmão? Esse presente não me diz. Não me diz nada. Porque o que eu quero são meus filhos se dando bem e se amando. Esse é o melhor presente que um pai pode receber. E é isso. Para que esse presente tenha um significado realmente, pai, olha como eu te amo, ele diz, deixa a oferenda ali aos pés do altar. Vai e reconcilia-te primeiramente com teu irmão. Primeiramente, vai lá, harmoniza a situação. Depois, ele diz, então vem e oferece a tua oferta. Resolveu? Se harmonizou com o irmão, aí o pai recebe o presente e diz, agora sim, meu filho, estou feliz. Mas às vezes a gente fica muito impactado com as questões materiais, não é? Eu ajudo em tal situação, em tal situação, em tal situação, mas espera aí. E na questão do amar a Deus sobre todas as coisas, amando o próximo, a gente poderia até dizer assim, né? Como a si mesmo, como é que tá? Eu amo, eu amo. Com fulano, cicrano, não. E que aquele meu parente insuportável também não dá. Mas de modo geral, Jesus não está falando de modo geral. Ele está falando que se a gente lembrar qualquer um, deixa ali. Vai lá e reconcilia. Depois volta. Tipo assim, Senhor, Pai amado, agora eu estou bem contigo. Aceita aqui todo o meu amor. Aí o pai vai falar, valeu, agora tá legal. Claro, não vai falar isso, mas vai falar algo que queira dizer isso. Jesus continua dizendo, ser benevolente, ou seja, seja benevolente, depressa com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele. Que caminho é esse? E por que depressa? A gente não é imortal, por que essa pressa toda? Porque quando a gente está encarnado e resolve aqui, quando a gente desencarna, a gente vai menos enrolado para o lado de lá, né? Vai mais leve, vai com as coisas resolvidas ou melhor resolvidas. Então, a nossa reentrada no mundo espiritual se dá de uma forma muito mais feliz. Quando a gente sai embolado daqui, a gente entra embolado lá. E muitas situações de inimizade, desafetos e antagonismos, antipatias, podem se tornar severas. Severas. Porque nós estávamos vendo ele falar aqui do encolerizar. Muitas vezes, quando nós temos tendências mais intempestivas no humor, nós podemos transformar uma coisa que seria tolice, bobagem, em desgraças que podem se arrastar séculos. Séculos. Então, por isso ele diz para nós fazermos depressa, para nós aproveitarmos enquanto estamos encarnados com o outro que nos é difícil. Porque se a gente não resolve isto aqui, se a gente não desfaz os nós aqui, a gente vai, embolado, retornar à pátria espiritual. E não vai ser uma coisa legal, né? Porque nós vamos estar vibratoriamente pesados, ressentidos, magoados, se sentindo feridos, ou às vezes até quando nós somos os que cometemos as faltas, com culpas. E tudo isto vai fazer com que a gente fique pesado. A vibração pese. Raivas e indignações, isso vai conosco. E aí não conseguimos, né? Não conseguimos chegar lá em nosso lar. Nosso lar está no umbral superior.
Lembremos lá de André Luiz. André Luiz ficou 8 anos lá, vagando no umbral, em lugares ruins. Ele era um malfeitor? Não, André Luiz não era um malfeitor. Mas era uma pessoa que estava distraída dos valores morais. Distraído. Muitas coisas no nosso mundo material de encarnados podem nos deixar distraídos moralmente. E assim ficou André Luiz. Quando ele, depois de 8 anos, ele passou a lembrar, olha lá, ele se distraiu, mas ele recebeu os valores. Ele recebeu. A sua mãe orava com ele, estimulava-o à prece, estimulava-o aos valores espirituais. Mas depois ele se tornou um doutor, era médico, um homem bem posto e gostava das coisas materiais e de satisfazer os sentidos físicos. E todo o resto se passou distraidamente desapercebido. Mas quando ele retorna ao mundo espiritual, a vibração dele estava pesada, pesada. Então, mas eu não sou um malfeitor. Que bom, que bom, ótimo. Ninguém fez mal a ele lá. Ele só ficou lá rodando numa autoperturbação, porque ele mesmo não tinha buscado caminhos melhores no futuro. É como a gente diz para os nossos filhos: olha, meu filho, estuda. Para você, quando crescer, ter um bom emprego, conseguir viver bem, ser um homem de bem, a gente não quer isto? Então a gente trabalha os nossos filhos pequeninos para a fase adulta, mas nós, como adultos, não nos preparamos para a realidade espiritual. Então isso é uma inconsequência, uma imaturidade. E por isso a criança tem seus pais para estimulá-las a essa visão amadurecida da vida que elas não têm, porque são crianças, são jovenzinhos. Mas nós, como adultos, temos acesso a tantas frentes, principalmente quando recebemos esses valores na infância, não é? Temos acesso a tantas frentes de visões de mundo que nos mostram a realidade da espiritualidade. Todas as religiões cristãs, espiritualistas, falam que a morte não existe, que a vida continua. Ora, se a vida continua, o que vem depois? Como eu entro lá e fico bem? Porque se eu saio daqui, continuo vivo, eu entro em algum lugar e eu quero ficar bem, seja lá para onde for. Como eu faço para conseguir isso? Porque é isso que a gente ensina às crianças, que elas precisam pensar no futuro, mas aí a gente vira adulto e não faz a mesma coisa que estimula a criança a fazer, pensar no futuro. Mas morrer é mau agouro. Aí entra o tabu da morte. Quem quer falar da morte? Aí a gente vai pensar naquela mãe, né, que não quer se desapegar dos filhos, não é? E por causa disso, então, ela não vai ajudá-los a se formar como adultos? Olhe que até existem casos, mas são patológicos, não são? Mães que continuam tratando seus filhinhos como crianças e não estimulam em nada a se sentirem com autonomia a fim de que vivam dependentes dessa mãe ou desse pai, num quadro claramente patológico, não é? Isso não é saudável. O jovem cresce, vira adulto, tem que ter autonomia e fazer a sua vida. E não continuar ali enredado por uma mãe ou por um pai que não permite que ele cresça porque quer mantê-lo para si. Porque ficar sem o filho é um tabu para essa pessoa, como a morte. Então a gente vê que não tratar de questões da vida futura é algo que não agrega na nossa saúde mental, porque chegamos lá confusos, pensando que estamos vivos, que ninguém nos escuta, totalmente despreparados para a nova fase, totalmente despreparados. Vocês já viram aquelas mulheres? Hoje em dia cada vez menos vemos. Mas antigamente uma esposa não tratava das questões de dinheiro.
não é? O homem tratava de tudo, banco, contas, pagamentos. Num determinado momento, esta mulher fica viúva, não sabe nada, não sabe de conta, não sabe mexer em dinheiro, pode inclusive ser enganada, não pode? Qual foi o bem que se fez deixando esta mulher alienada? Porque ela estava alienada. Ah, porque eu aqui resolvo, isso nunca vai acontecer. Não, não, isso nunca vai crescer. Não, não, eu nunca vou morrer. E nenhuma dessas situações vai acontecer simplesmente porque eu quero que aconteça. Não vai acontecer, porque o tempo continua simplesmente passando e as coisas vão naturalmente acontecendo, como nós aqui, que a gente vai e quando vê o tempo passa mesmo. Voltemos a Jesus. Ser benevolente depressa com teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que o adversário não te entregue ao juiz. O juiz é o do julgamento. Quem faz o julgamento? Não é o juiz? Aqui o juiz, o julgamento. Para que o adversário não te entregue ao juiz, ou seja, para que a tua consciência não vá te denunciar a você mesmo como o devedor. Olha, você continuar fazendo isto, é isto que a consciência vai fazer, é o juiz do julgamento. Ser benevolente depressa com o teu adversário, para que o adversário não te entregue ao juiz, e o juiz te entregue, por sua vez, ao oficial e seja lançado na prisão. A prisão é aquele nosso Geena, tá? Geena do fogo, essa é a prisão. Mas esse oficial? Mas peraí, entre o juiz julgamento e o Geena surgiu uma outra figura. Qual é? A do oficial. O oficial é aquele que cuida do processo, da pena, não é? O oficial é que vai pegar lá o réu e vai levar, né, transportar para a penitenciária, vai cuidar que ele cuida, cumpra aqueles anos e tal, não sei o quê, vai observar se ele pode sair incondicional ou não. O oficial que vai fazer isso. Quem é o oficial? O oficial são chamar de espiritualidade, não é? São os espíritos que nos tutelam, são nossos tutores, os espíritos tutores que cuidam da justiça. No caso aqui, não é, do nosso aprendizado. No nosso aprendizado tem justiça, não vamos esquecer, mas também tem misericórdia. Mas a misericórdia, ela sempre vem quando o amor aparece, porque o amor cobre a multidão de pecados. Então, toda vez que nós, como vemos lá, não é? Se um preso, um detento, ele é alguém que vai mostrando uma mudança durante a sua sentença a ser cumprida, durante a sua pena. Se ele vai mostrando uma mudança de comportamento, se ele vai se mostrando mais calmo, mais reabilitado, ele pode entrar num processo de liberdade condicional, não pode? Então, é o quê? É misericórdia, mas essa misericórdia não vem à toa, ela vem por mérito, que também não deixa de ser justiça, né? Mas é uma justiça que abranda, né? Então, aqui é o mérito. O mérito vai ser responsável tanto pela justiça quanto pela misericórdia, né? Porque a falta de mérito ou a presença dele vão ser importantes tanto para um quanto para outro. Então, ficou claro? Ser benevolente depressa com o adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que o adversário não te entregue ao juiz. Claro, se estamos fazendo algo errado, o nosso juiz vai ser acionado. E aí, sendo acionado, o juiz vai nos entregar ao oficial, ou seja, a nossa própria consciência vai estar ali
como em nós, né? Claro. E aí os nossos tutores vão nos encaminhar na nossa sentença, que é no nosso processo de ensino-aprendizagem, de nós abrirmos mão dos erros que nos fizeram usar mal o livre-arbítrio, voltarmos para reencarnar, enfrentarmos as expiações, para buscarmos fazer escolhas melhores e aí repararmos, porque nos arrependemos e trabalhamos nesse reaprendizado de aprendermos os valores e as virtudes e assim podemos passar para uma lição mais avançada, dando esta por aprendida e superada. O oficial vai se lançar na prisão. E olha o que ele vai dizer da prisão. Amém. Ou seja, em verdade vos digo que de modo nenhum sairás da prisão, ou seja, sairás do processo expiatório, até que restituas o último quadrante, ou seja, até que a situação esteja plenamente resolvida. Que não estejamos devendo mais nada à nossa própria consciência. Ouvistes o que foi dito de Jesus no versículo 27. Não adulterarás. Adulterar pode ser trair, não pode? Uma pessoa adulterou, traiu. Pode ser mentir também, não pode? Quando você adultera a verdade, você mente. Quando você distorce, você também adultera. Provas podem ser forjadas, adulteradas. Não adulterarás. Nós podemos adulterar conosco mesmo. Cada um de nós vem com um planejamento reencarnatório, não é? Esse planejamento reencarnatório é feito, embora ele tenha possibilidades de ser reajustado diante das nossas escolhas, mesmo infelizes, ele vai sendo reajustado, 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 mas se nós atendermos ao que costumamos chamar do plano A, não precisaríamos ir para o plano B, C, D, E, F. O plano A é o melhor. E se começarmos, como é que eu sei que eu estou no plano A? Como é que eu sei que eu não estou saindo? É só a gente usar o quê? Calma, discernimento. Volta e meia a gente passa para o plano B, C, D. Pode ser que a gente se esforce e na mesma reencarnação a gente vai retomando lá para o plano A. Aquele que vai para uma letra muito avançada pode não conseguir chegar ao A de novo, mas pode ir para uma letra cada vez mais perto da A, diminuindo o quê? Diminuindo consequências infelizes para o seu futuro, né? Porque o plano A é aquele que melhor nos atende, tanto na reparação dos nossos erros, quanto na aprendizagem das nossas virtudes, na superação dos nossos vícios morais, né? Então, não adulterar é tentarmos ser esforçados. Santo ninguém vai ser, puro daqui ninguém sairá, né? Iluminado, gostaria de pensar que sim, mas acho que ainda vai ser difícil. Mas se a gente se esforçar, como espíritos esforçados, esforçado é o quê? É vigiar e orar para não cair em tentação. Se a gente fizer isso, procurarmos estar atentos a vigiar e orar para não cairmos em tentação, já estaremos num excelente caminho para não adulterarmos a nós mesmos, para não sermos nos nossos próprios caminhos uma pedra de tropeço, para que nós nos ajudemos nas nossas superações. Nós vamos ficar no 27, porque este adulterar vai dar pano para manga. Já começamos, não é? Vamos falar de Geena. Né? Vejamos que nós hoje vimos sobre o não matarás e o que veio depois, não é? Agora estamos começando o segundo contraste na interpretação da lei. Não vamos esquecer que são 6 contrastes de interpretação da lei. Hoje nós vimos o primeiro
O segundo, que é o não adulterarás, que começa no versículo 27, vamos ver então no domingo que vem. Vamos fazer a nossa prece de encerramento, depois nós vamos encerrar a gravação e aí nós abrimos para alguma pergunta que possa haver. Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por tantas oportunidades, obrigado pelo teu Evangelho, Jesus. Obrigado pela doutrina espírita. Abençoa a nossa semana, abençoa os nossos esforços, abençoa o nosso anjo guardião, Senhor. Que as tuas bênçãos, Jesus amado, estejam aonde nós estivermos, com quem nós estivermos, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. Vamos terminar aqui a gravação.